A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala, presbítero Isaías Gonçalves, do canal Vamos Estudar a EBD, um canal que tem por objetivo incentivar a todos aqueles que amam a palavra de Deus a estarem estudando na Escola Bíblica Dominical, um projeto que nasceu no coração de Deus e tem abençoado centenas, milhares de igrejas em todo o nosso Brasil, em todo o mundo, que todos os domingos se reúnem para estudar na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos passando aqui na lição número 4 do terceiro semestre, ou melhor, do terceiro trimestre do ano de 2023, essa revista que está estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Na lição de número 4, que vai ser comentada por muitos professores em todo o Brasil, no dia 23 de julho de 2023, fala sobre o seguinte título: Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo da nossa lição, ele está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e o verso 25 diz assim as Sagradas Escrituras: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós temos por hábito sempre lermos a verdade prática, o texto áureo, a leitura bíblica em classe e a palavra-chave. A palavra-chave da nossa lição de hoje é antropocentrismo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma análise etimológica desta palavra antropocentrismo, que é a palavra-chave da nossa lição. A leitura bíblica em classe também está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 e 25. Eu vos convido para lermos esse texto, estará aí na tela também para quem quiser acompanhar. Diz assim Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1 e o verso 18: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Um belíssimo texto que Paulo escreve aos Romanos, e ele traz essa característica de apresentar a concupiscência do homem, trazendo tantos males para o homem, e no sentido de um antropocentrismo. A palavra antropocentrismo, num conceito mais secular, ela vai dizer assim, é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Essa herança cultural do movimento histórico, político e social, conhecido como Renascença,
vem se desdobrando desde o século XIV. Essa teoria do antropocentrismo, ela surge a partir do renascentismo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas dentro de uma introdução, para entrarmos na lição desta feita, nós tínhamos um cenário até o século XIV, onde Deus era o centro de todas as coisas. O nome que se dá a essa teoria, a essa vivência, era o teocentrismo. Deus como centro de todas as coisas. A partir do movimento filosófico chamado renascentismo, há uma mudança nessa visão, há uma valorização do homem a ponto de ser esquecido de Deus ser esquecido, e começa um culto à imagem do homem. E é isso que nós vamos chamar de antropocentrismo. O homem no centro de todas as ações, o homem no centro de todas as ideias, o homem no centro de todo um universo. A lição de hoje, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o desprezo à verdade. E esse tópico, ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a impiedade e a injustiça. O segundo, a insensatez humana, e a terceira, o culto à criatura. Dentro do primeiro tópico, a impiedade e a injustiça, os irmãos que quiserem me acompanhar no livro, fiquem à vontade. Ele vai trazer 2 conceitos a partir da palavra impiedade e injustiça. Impiedade, ela é uma palavra que vem do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. A impiedade traz uma ideia de um ser humano diferente do ser humano que vinha até esse período da Idade Média. Um ser humano que levava a sério, entre aspas, né? Depois nós podemos questionar alguma coisa sobre esse assunto, mas até aquele momento havia uma piedade, havia uma religiosidade. A partir da Idade Média, a partir desse conceito de impiedade, o homem se acha suficiente para viver sem a necessidade de Deus, como se Deus não existisse. A palavra injustiça, que é o segundo conceito que nos traz esse subtópico, essa palavra vem do grego adikia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem do próximo. A palavra injustiça, ela está dentro do nosso contexto. E todos nós que vivemos no mundo secular e até mesmo no mundo eclesiástico, muitas vezes nós nos sentimos injustiçados quando é aplicado algo para nós que no nosso conceito nós vamos entender como algo que não merecíamos. Essa é a tendência, a nuance da palavra injustiça. Ambas palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. O homem sem Deus, ele vai ser impiedoso e injusto. No segundo tópico, ou melhor, no segundo subtópico, traz a expressão a insensatez humana. O homem sensato, resumindo o que diz o texto aqui, o homem sensato, ele vai enxergar Deus através da natureza. Ele vai enxergar Deus através das benfeitorias que ele recebe. O homem com Deus, ele é grato a Deus. Mas aqui traz uma nova característica desse homem corruptível, esse homem que foi corrompido, degenerado. Ele também é um homem insensato. Ele não vê Deus na criação. Ele não dá glória a Deus pelas coisas que acontecem. Bem pelo contrário, as coisas ruins ele culpa a Deus, mas as coisas boas que lhe acontecem, ele não dá crédito a Deus. Essa é a insensatez do homem. O texto ele vai falar aqui, em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado,
age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse um ser divino. Hoje em dia nós vivemos um momento em que há um endeusamento do homem e há uma humanização de Deus. O homem está cada vez mais dono de si. O homem está cada vez mais merecedor, entre aspas, de culto, de adoração, enquanto Deus, que é digno de adoração, Deus que é digno de todo louvor, ele não está recebendo essa glória. É muito normal nós vermos por aí ídolos, homens que se tornaram ídolos. É o ídolo da música, o ídolo do futebol, o ídolo até mesmo dentro do nosso campo eclesiástico. Muitas vezes nós temos idolatrado muito mais homens do que o próprio Deus. É normal dentro de nossas igrejas, muitas vezes, nós vemos um cantor ou um pregador que está sendo usado por Deus e nós, sem nos dar conta, começamos a elogiar essa criatura, esquecendo de que quem dá o dom é o Criador. Deus usa, através da sua instrumentalidade, homens e mulheres, mas nós nunca podemos dar esse mérito ao homem. O mérito é sempre de Deus, o Criador. A terceiro subtítulo vai falar sobre o culto à criatura. É mais ou menos um link que nós tivemos na segunda parte da terceira. Ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira, e aí é um texto de Efésios capítulo 2 e o verso 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Vejam só, né? Começamos falando sobre um homem degenerado, que as características do homem degenerado que Paulo está tratando aqui, ele é um homem ímpio, ele é um homem injusto, ele é um homem insensato e agora ele é um homem adorador de si mesmo, adorador das coisas que são relacionadas ao corpo. E esta adoração o leva a uma degradação do próprio corpo, a um desejo pela impureza sexual deste homem que agora ele é idólatra ao próprio culto, à própria criatura. Ele começa a estabelecer cultos à própria criatura. Nós podemos pensar, mas Isaías, nós não vemos alguém prestar culto como há o culto a Deus ou como os ídolos antigos. Hoje, no mundo secular, nós temos um tipo diferente de adoração. Nós precisamos lembrar o conceito da palavra idolatria. Idolatria é tudo aquilo que causa separação, que causa afastamento de mim e Deus, que quebra o meu relacionamento com Deus. E essa quebra do relacionamento com Deus, ela pode ser feita através de uma figura humana ou através de algo que para mim é tão importante que eu acabo idolatrando. Nós temos exemplo de pessoas que gostam tanto do carro, que abrem mão de ir para a igreja para não sujar o carro. É adorar aquilo que foi criado em detrimento ao Criador. Nós temos vários exemplos sobre isso. Então, aqui esta lição, ela vai falar para nós a nos afastarmos da idolatria da criatura e adorarmos ao Criador. O segundo tópico, ele está dividido também em 3 partes. O tópico 2, a revolução do pensamento humano. Ele é dividido em 3 partes. O renascentismo é o subtópico número 1. O humanismo é o subtópico número 2. E o subtópico número 3, o iluminismo e pós-modernismo. E nós vamos falar sobre cada um deles de uma maneira resumida. O renascentismo. O renascentismo é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental, principalmente na Itália. A maior parte desses movimentos filosóficos, eles surgiram na Itália entre o século XIV e o século XVII. Nesse movimento chamado renascentismo ou a renascença,
ela traz uma ideia que o homem começa a ser valorizado de uma forma diferente daquilo que existia na Idade Média. A Idade Média, ela vai ser conhecida como um momento em que Deus é o centro de todas as coisas. Mas Isaías, a Idade Média não é conhecida como a Idade das Trevas? Sim, porque o problema dessa alcuna que recebeu a Idade Média não está no fato de Deus ser o centro de todas as coisas. Está no fato de que uma certa igreja católica romana, ela toma as rédeas dessa filosofia para fazer perseguição contra pessoas. Aí nós ouvimos falar de purgatório, nós ouvimos falar de venda de indulgências, nós ouvimos falar de inquisição. A Igreja Católica, em nome de Deus, em nome desse teopocentrismo, ela vai oprimir, ela vai usar essa ideia de que eles são donos dessa teoria, desse movimento, e aí vai causar perseguição, vai causar opressão em cima das pessoas. Mas não há problema nenhum em Deus ser o centro das coisas. Na verdade, Deus é o centro de todas as coisas. A Bíblia já nos traz isso. O problema foi que na Idade Média usou-se essa ideia para oprimir, para perseguir, mas a ideia de Deus como centro de todas as coisas, ela é bíblica e ela tem trazido benefícios aos homens. O homem é feliz a partir do momento que Deus está no centro das ações de sua vida. Mas a partir desse momento da renascença, a partir do movimento da renascença, o homem se torna o centro de tudo. É o que nós vamos chamar de antropocentrismo. Nesse período da renascença, a renascença ela traz 7 características. Uma delas, ou melhor, as características do renascentismo, e nós vamos falar um pouco sobre algumas delas que achamos importante para o contexto dessa lição. As 7 características do renascentismo são humanismo, hedonismo, racionalismo, naturalismo, classicismo, antropocentrismo e individualismo. Nós podemos pontuar dentro dessas características, dessa ideia renascentista, a palavra antropocentrismo. Antropocentrismo é uma palavra que vem do grego. Nós, fazendo um estudo etimológico desta palavra, antropos significa homem, kentro significa centro. A palavra antropocentrismo, ela significa como ela coloca o homem como centro de todas as ideias, de toda a atenção e até mesmo da adoração. Dentro dessas 7 características, nós podemos citar também o hedonismo. O hedonismo se refere a um grupo de teorias onde o prazer desempenha papel central. O comportamento humano é determinado por desejos de aumentar o prazer e diminuir a dor. Na ideia do hedonismo, que é uma das características do renascentismo, o homem vai fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá uma satisfação pessoal, ele vai realizar, não se preocupando com moral, não se preocupando com questões éticas, ele vai fazer aquilo que é do seu prazer. Essa ideia, ela foi muito defendida e até muito defendida nos dias de hoje. Nós podemos pensar em várias festas que existem, principalmente no Brasil, onde o prazer está acima de tudo, onde a necessidade é de realizar aquilo que a carne tem de prazer, não importando questões éticas, não importando questões morais. Dentro também das características do renascentismo, nós podemos pontuar também o racionalismo. O racionalismo é uma posição ou corrente filosófica caracterizada pela aceitação ao menos de uma entre as 3 teses: a razão, experiência e conhecimento. O que isso significa? Que para que algo seja real,
eles têm que estar baseado para o racionalista, ele tem que ter uma razão lógica. O racionalista, ele não vai acreditar no sobrenatural, ele não vai acreditar no mitológico, ele vai acreditar naquilo que está provado dentro da razão, dentro da experiência ou do conhecimento. É aquilo que nós hoje enfrentamos e nós ouvimos muito falar quando alguém vem e fala algo para nós dizendo está cientificamente provado. Isso significa que não há como contestar, está provado pela ciência. A ciência, ela não vai se preocupar com o sobrenatural, com o que é mitológico, mas nós cremos, nós como cristãos, nós como pentecostais, nós como salvos em Cristo, nós cremos no sobrenatural. O racionalista, ele não vai entender quando a Bíblia diz que Moisés levanta uma vara e abre o mar vermelho ao toque da vara. Ele vai entender isso como algo que não é real, porque não é explicado pela razão. E dentro da teologia, nós falamos outro dia, tem também uma teoria, dentro da teologia, essa teologia ela é difundida pelo teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann. É a teoria da desmitolização, onde ela vai tentar tirar da Bíblia o que é sobrenatural. Por exemplo, nessa passagem que eu vos falei de Moisés, Rudolf Bultmann, ele vai dizer que Moisés não toca o Mar Vermelho e o Mar Vermelho também não se abre. O que a Bíblia está querendo mostrar é uma parábola para tentar mostrar uma lição através de algo que não aconteceu, mas que é uma parábola. Nós não cremos assim. Nós cremos que Moisés toca o Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre pelo poder de Deus que instrumentalizou Moisés para essa obra. Nós cremos no sobrenatural. Essas doutrinas da desmitolização, a doutrina do racionalismo, elas não são coerentes com o ensino bíblico. O ensino bíblico, ele é baseado e ele tem espaço para o sobrenatural de Deus. Então, são algumas dessas características do renascentismo que nós podemos falar um pouco aqui. O segundo ponto, ele vai falar sobre o humanismo. O humanismo é o segundo subtópico do segundo tópico. O humanismo também surge na Itália, essa ideia, ali pelo século XV, né? Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Nessa ideia humanista surgida na Itália, o homem é quem vai ditar o que é certo e errado, o que é moral ou amoral. Ele que vai determinar através de códigos, através de um código penal, um código civil, um código constitucional, o que é certo e o que é errado. Essa ideia humanista, ela vai ferir também os princípios bíblicos, porque nós podemos entender que muitas coisas que não são bíblicas, que a Bíblia não nos dá o aval, a teoria dos homens, a lei dos homens permite. E nós podemos citar vários exemplos. Nós podemos pegar um exemplo não tão controverso ou não tão polêmico, a questão da bebida. O mundo secular trata a bebida alcoólica como algo normal. Ninguém vai preso por beber uma bebida de álcool. Não há problema nisso para a lei dos homens, mas segundo a lei da Bíblia, a Bíblia ela não vai aconselhar isso e vai trazer até mesmo como algo que é errado. Então é algo moral para os homens, mas não é moral para a Bíblia. E muitas outras coisas que nós podemos citar, que a lei dos homens ela permite e a lei de Deus não permite. E dentro dessa ideia humanista, ela vai corroborar para que aquilo que o homem dita como certo é certo.
Essa ideia, ela vai abrir espaço para um relativismo, até mesmo dentro das nossas igrejas. Nós temos enfrentado diversas situações em que o pecado, ele se tornou relativo. Aquilo que era pecado antigamente já não é mais pecado, precisa ser visto de outra forma. Nós podemos até citar uma certa senhora por aí que anda dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, porque, segundo ela, a Bíblia tem traços de preconceito, traços de discurso de ódio, e ela quer reescrever a Bíblia. E não é uma ideia só dela, muitos pastores, alguns pastores também têm dito isso, mas nós entendemos que a Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, ela é a revelação de Deus para nós. Então a Bíblia, ela não precisa ser reescrita. O que precisa ser reescrito é a história de cada um de nós baseado nesta palavra de Deus. A terceiro subtópico vai falar sobre o iluminismo e o pós-modernismo. Nessa ideia, diz aqui a lição que o iluminismo, ele surge na Europa entre o século XVII e o século XVIII. E é bom nós entendermos que o iluminismo, ele surge a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que trouxe tantas bênçãos para nós, né? tantos avanços para a igreja, quando Martinho Lutero, ele lê na Bíblia que o justo viverá pela fé, e ele cola na porta da igreja na Alemanha as 95 teses que vão corroborar com isso que ele está dizendo, um novo entendimento sobre a Bíblia, e trouxe tantos benefícios para nós até os dias de hoje. Mas essa mesma reforma protestante, ela também abriu espaço para que o homem pudesse pensar de outra forma. As coisas começaram a sair do poder da Igreja Católica e ser discutida nos centros, discutida nas rodas de pessoas. As pessoas começaram a entender que nem tudo aquilo que a igreja tinha como certo era necessário, era certo. Então vivemos um mundo, abriu-se a porta para o iluminismo. Vários pensadores, o iluminismo, ele foi para para muitos setores, o setor das artes, da cultura, o setor social. O mundo começou a pensar de forma diferente. Então, a partir desse momento que o homem começa a pensar de forma diferente, isso é bom. Quando o homem evolui, não há problema no progresso, não há problema na iluminação da mente, há problema nos ismos. Os ismos falam de doutrina, falam de ideologia. E dentro dessa ideia do iluminismo, o homem acabou se afastando de Deus, entendendo que já que eu posso, já que eu penso, já que eu sou autônomo das minhas decisões, eu não preciso mais de Deus. Mas lembramos que Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 2, ele diz assim, que nós vamos prestar a Deus um culto racional. O que é o culto racional que Paulo fala aos Romanos? Um culto com entendimento. Eu entendo o que eu estou fazendo, eu entendo a minha situação como homem, eu entendo a minha importância como homem, mas mesmo assim eu preciso adorar a Deus, eu devo adorar a Deus, porque embora eu como homem seja algo importante, seja o centro de uma criação, a adoração somente a Deus. Deus sim é o centro de todas as coisas, e isso não há detrimento ao homem. Na terceira parte na nossa lição, para terminarmos, fala sobre os tipos de autoidolatria. É o terceiro tópico e dividido também em 3 subtópicos. Primeiro, a idolatria da autoimagem. Nós já falamos sobre isso. A idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que me faz separação entre mim e Deus, tudo aquilo que quebra o meu relacionamento com Deus, ele se torna numa idolatria. E nós vivemos hoje o momento em que mais o homem é adorador de si mesmo, mais o homem é idólatra da sua imagem. A imagem humana, ela se tornou algo que para o homem ela é fundamental. E nós podemos lembrar dentro dessa teoria
da autoimagem, do culto à autoimagem, a figura narcisista. Narciso, aquele personagem que todos conhecem, ele gostava tanto de ver a sua beleza que em certa ocasião ele se ajoelha à beira de um rio para ver o resplandecer do seu rosto naquele espelho d'água, e daqui a pouco ele se afoga na sua idolatria, se afoga no seu narcisismo. É o que o homem tem vivido. O homem tem adorado mais a sua imagem do que Deus. O homem tem colocado a sua imagem mais importante de qualquer outra coisa. Há uma supervalorização da imagem do homem. Isso é o que nós podemos chamar de imagem à idolatria. Dentro do texto vai dizer assim: pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada a si mesmo. Ela também anseia pelo reconhecimento de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. São características deste homem que adora a sua imagem acima de qualquer coisa. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa estar na mídia, ele precisa estar como um expoente. Esta é a adoração à autoimagem. O segundo subtópico fala sobre a idolatria no coração. Nunca se viveu uma época de tão grande idolatria nas emoções. O homem hoje, ele é movido pelas emoções. As emoções dos homens, ela é tão necessária que às vezes ela se torna até fragilizada. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. E nós vivemos uma sociedade de pessoas que estão cada vez mais afundadas nas suas emoções, por essa autovalorização. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, nunca se ouviu falar tanto em suicídio. Tudo isso é a doença das emoções, a doença dentro desse setor que é tão íntimo e que muitas vezes foi banalizado pelas nossas igrejas, banalizado pelas nossas pregações, mas graças a Deus nós temos tido entendimento, as igrejas abriu esse entendimento para que pudéssemos olhar mais para a emoção das pessoas como algo que necessita ser curado. A última parte vai falar sobre a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está ligado, associado à sexualidade, à imoralidade e à libertinagem. Este texto não precisa nem falar muito. Nós vivemos na época em que a sexualidade ela tomou as rédeas de uma humanidade. O mundo hoje ele vive em torno daquilo que é sexual. Um filme ele não tem sucesso se não tiver uma cena de sexo explícito. Uma novela não vai ter sucesso se ela não tiver uma cena homoafetiva ou uma cena de até mesmo de sexo entre os atores principais. Nós vivemos num apelo sexual. O mundo vive no apelo sexual, mas da igreja, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala sobre os frutos do Espírito. Dentro dos frutos do Espírito, ele fala do controle próprio. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, ela precisa ter controle sobre as suas emoções. Ela precisa ter controle sobre a sua imagem. Ela precisa ter controle sobre a sua vida sexual. Sobre todos os setores da sua vida, tem que ser controlada através dos frutos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, para terminarmos a lição, a conclusão diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador e, ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral,
a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Então a lição de hoje, numa rápida síntese, ela vai falar sobre o perigo do antropocentrismo. E quando eu comecei a estudar sobre essa lição, o Espírito Santo, de maneira tão suave, me levou a entender que muitas vezes o antropocentrismo ele não está somente no mundo secular, ele não está somente na sociedade, na política, nas artes, ele está dentro das nossas igrejas. Muitas vezes há louvores em nossos púlpitos que são antropocentrismo, que tira Deus do centro e coloca o homem como centro desse louvor. Muitas vezes as nossas pregações, elas são antropocentristas, elas valorizam mais o homem em decadência a Deus, mas que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que a partir dessas lições nós podemos entender que o louvor dentro da igreja é para Deus. A pregação dentro de nossas igrejas, elas precisam ter Deus como centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas e não o homem. O homem é apenas uma ferramenta, ou melhor, apenas aquele que recebe essas graças de poder ter relacionamento com Deus. Ele é fruto do relacionamento com Deus. Ele não é centro das atenções. Ele não é o centro da adoração. O centro da adoração é somente Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.